Quando o dia nasce, não é apenas a luz que desperta, é também a oportunidade de transformar nossa caminhada, renovar nossas forças e vestir a alma com um propósito. Há um poder indescritível no instante em que escolhemos começar a manhã em oração, pois é nesse momento sagrado que abrimos o coração para a paz. Convidamos a proteção divina e alinhamos nossa mente àquilo que realmente importa, preparando-nos para viver um dia não apenas vivido, mas verdadeiramente guiado, iluminado e abençoado. A oração da manhã é um momento de conexão espiritual em que agradecemos pelo novo dia, pedimos direção para nossas decisões e renovamos nossa fé, para enfrentar cada desafio com serenidade e confiança. E quando refletimos sobre a profundidade desse ato diário, percebemos que ele vai muito além de palavras ditas ao amanhecer, pois se transforma em uma prática que molda nossa mente, nosso coração e nossa maneira de caminhar pelo mundo, já que ao despertar temos diante de nós uma nova oportunidade de recomeçar, de aprender, de reparar erros, de construir novos caminhos e de nos aproximar daquilo que acreditamos ser nosso propósito de vida. E por isso tantas pessoas ao redor do mundo encontram na oração matinal um refúgio, uma fortaleza e uma fonte de energia espiritual capaz de renovar pensamentos, sentimentos e intenções, tornando cada passo do dia mais consciente, mais leve e mais alinhado com os valores que escolhemos carregar em nossa jornada. Pois o simples ato de agradecer já muda completamente a forma como encaramos a vida, porque quando expressamos gratidão, reconhecemos bênçãos que muitas vezes passam despercebidas, como o ar que respiramos, a oportunidade de abrir os olhos, a saúde que nos sustenta, as pessoas que nos cercam, as lutas que nos fortalecem e também os desafios que nos ensinam a crescer. E ao agradecer, percebemos que mesmo em meio às dificuldades, existe sempre um motivo para continuar, um motivo para acreditar, um motivo para seguir em frente confiando que há algo maior cuidando de cada detalhe do nosso caminho. E essa percepção nos traz coragem, esperança e equilíbrio emocional, fazendo a oração da manhã se tornar um bálsamo para a alma, já que no silêncio desse momento íntimo também encontramos espaço para pedir direção para nossas decisões, orientação para os pensamentos que vamos cultivar ao longo do dia e sabedoria para reagir da melhor forma possível às situações que surgirem, pois nem sempre temos clareza sobre tudo o que precisamos fazer. E por isso, buscar essa luz logo ao despertar é como ajustar a bússola interna que nos guia para atitudes mais conscientes, escolhas mais maduras e reações mais equilibradas, impedindo que sejamos conduzidos apenas por impulsos, medos ou inseguranças. E quando pedimos direção espiritual, estamos reconhecendo humildemente que não sabemos tudo, que há caminhos que não conseguimos enxergar sozinhos e que existe uma força superior capaz de nos orientar, de abrir portas, de acalmar o coração e de iluminar a mente. E isso cria dentro de nós uma sensação profunda de amparo e segurança, como se não estivéssemos enfrentando o dia por conta própria, mas sim acompanhados por uma presença divina que caminha ao nosso lado, que nos fortalece e que nos ajuda a compreender o verdadeiro sentido das coisas. E ao mesmo tempo que pedimos direção, também renovamos nossa fé, porque a fé é o combustível que sustenta nossos passos quando enfrentamos incertezas, dificuldades, pressões e desafios que parecem maiores do que nós. E por isso, ao orar pela manhã, reacendemos dentro de nós essa chama sagrada que nos dá disposição para enfrentar o que vier, lembrando que não estamos sozinhos e que existe um propósito maior nos guiando.
E essa renovação espiritual se torna essencial para que possamos viver o dia com serenidade, equilíbrio e sabedoria. Pois quando fortalecemos nossa fé, logo cedo, criamos uma base emocional mais estável, evitando que situações externas abalem nossa paz interior. E assim, passamos a enxergar os obstáculos não como inimigos, mas como partes naturais da vida, como oportunidades de aprendizagem e crescimento, e a partir dessa visão mais elevada, conseguimos reagir de forma mais tranquila, mais paciente e mais confiante, porque sabemos que tudo passa, tudo se transforma e tudo coopera de alguma forma para o nosso bem. E é por isso que a oração da manhã se torna uma prática tão poderosa para o espírito, visto que ela une gratidão, pedido de orientação e renovação da fé em um único momento de entrega, reflexão e conexão. E ao estabelecer esse hábito diariamente, começamos a perceber mudanças profundas em nossa maneira de viver, pois a mente fica mais clara, o coração mais leve, o espírito mais forte e o dia mais organizado emocionalmente, já que começamos a agir com mais calma, mais presença e mais foco, alinhando nossos pensamentos àquilo que desejamos construir. E além disso, a oração matinal também nos conecta com um estado de consciência mais elevado, no qual compreendemos que cada dia é um presente divino e que cada amanhecer é uma nova chance de fazer diferente, de reparar, de crescer, de evoluir e de amar. Pois quando começamos o dia em conversa com o divino, reforçamos a compreensão de que tudo tem um sentido, inclusive aquilo que ainda não entendemos. E essa mentalidade nos ajuda a atravessar momentos difíceis com mais força, transformando ansiedade em confiança, medo em coragem e inquietação em paz. E essa paz se espalha para tudo ao nosso redor, influenciando nossas relações, nosso trabalho, nossas decisões e nossa capacidade de lidar com situações inesperadas. E assim, a oração da manhã se torna não apenas um ato espiritual, mas também um exercício emocional, mental e energético que molda o modo como interagimos com o mundo. Porque quando começamos o dia com serenidade, fica mais fácil manter essa vibração ao longo das horas, mesmo quando surgem imprevistos, conflitos ou pressões externas, pois dentro de nós já existe um centro estável construído pela fé, alimentado pela gratidão e orientado pelo pedido de sabedoria. E por tudo isso, cultivar a oração matinal é plantar dentro do próprio coração um jardim de esperança, coragem e harmonia que floresce todos os dias, mesmo nos dias nublados, porque a luz que vem de dentro é mais forte do que qualquer escuridão ao redor. E essa luz nasce justamente nesse momento sagrado em que paramos diante do Criador para agradecer, pedir direção e renovar nossa fé, abrindo os caminhos para um dia vivido com plenitude, propósito e confiança. Aqui está um texto contínuo, sem quebras, em linhas retas, com cerca de 1000 palavras, baseado no segundo tópico e escrito de forma bem chamativa, intensa e envolvente. Como você pediu, tudo em um único parágrafo. Ao iniciar o dia em oração, fortalecemos nossa mente e coração, convidando paz, proteção e propósito para guiar cada uma de nossas ações, mantendo-nos centrados e conscientes da presença divina ao longo de toda a jornada. E é justamente nesse instante sagrado, quando a luz da manhã toca suavemente o mundo e desperta nossos sentidos, que encontramos a força necessária para enfrentar a vida com coragem e determinação. Porque a oração, feita logo ao despertar, funciona como um escudo espiritual que nos envolve e nos prepara para tudo o que possa surgir. E ao abrir nossa alma para a presença do Divino, sentimos uma energia renovadora que ilumina pensamentos, acalma emoções e reacende dentro de nós a chama da esperança,
fazendo com que cada passo seja orientado por uma força que é maior do que qualquer obstáculo, pois quando começamos o dia em conexão com o alto, despertamos a consciência de que nada acontece por acaso e de que cada encontro, cada desafio e cada conquista carrega um propósito que contribui para a nossa evolução. E essa percepção nos dá clareza, foco e equilíbrio para lidar com situações que poderiam nos desequilibrar caso começássemos o dia desconectados de nossa essência. E por isso que orar logo ao amanhecer não é apenas um ato religioso, mas sim um gesto de cuidado consigo mesmo, uma forma de reorganizar nossas prioridades, alinhar pensamentos e permitir que a paz divina entre em todas as áreas da nossa vida, protegendo-nos contra a negatividade, fortalecendo nossa autoestima e despertando nossa sabedoria interior. Pois quando colocamos o coração diante de Deus, logo cedo, entregando nossos medos, nossos planos e nossa rotina, abrimos espaço para que Ele conduza nosso caminho com mais leveza e direção, transformando o comum em extraordinário. Porque tudo aquilo que é guiado pela paz torna-se mais leve. Tudo o que é guiado pela proteção torna-se mais seguro. E tudo o que é guiado pelo propósito torna-se mais poderoso. E assim passamos a perceber que a oração matinal não apenas nos fortalece, como também nos desperta para viver de forma mais consciente, mais presente e mais conectada com o que realmente importa, evitando que nos percamos em preocupações desnecessárias ou em pensamentos que drenam nossa energia, já que quando a mente está alinhada ao divino, ela se torna mais serena, mais organizada e mais capaz de discernir o que merece atenção e o que precisa ser deixado de lado. E essa clareza é uma das maiores dádivas que recebemos ao orar ao amanhecer. Porque a vida moderna é cheia de ruídos, pressões e distrações que facilmente nos afastam de nossa essência. Mas quando escolhemos começar o dia em sintonia com Deus, criamos dentro de nós um centro espiritual firme, capaz de nos manter tranquilos mesmo em meio ao caos. E essa tranquilidade se reflete em nossas atitudes, em nossas palavras e até mesmo na forma como reagimos diante de situações difíceis. Pois alguém que inicia o dia conversando com o divino carrega consigo uma luz que não se apaga com facilidade, uma luz que inspira, que encoraja e que transforma ambientes e relações. E essa transformação é um sinal claro de que a presença divina realmente nos acompanha ao longo do dia, guiando-nos com amor, protegendo-nos dos perigos visíveis e invisíveis e fortalecendo nossos passos para que não vacilemos diante de desafios maiores. Porque quando o coração está conectado ao propósito, tudo ganha mais sentido. E até mesmo o que parecia impossível se torna alcançável, pois entendemos que não estamos sozinhos e que existe uma força espiritual trabalhando ao nosso favor, abrindo portas, movendo situações e colocando em nosso caminho exatamente o que precisamos para continuar crescendo. E essa certeza nos enche de coragem, fé e motivação para seguir firmes, para agir com mais bondade, para cultivar paciência e para enfrentar o dia com um brilho especial no olhar. Aquele brilho que nasce da paz interior, da confiança plena e do entendimento de que a presença divina caminha conosco em cada detalhe, em cada escolha e em cada passo. E é por isso que a oração da manhã se torna tão poderosa e chamativa, porque ela transforma a forma como enxergamos o mundo, como tratamos as pessoas e como lidamos com nossas próprias emoções, tornando-nos mais fortes, mais sábios e mais determinados a viver não apenas um dia a mais, mas um dia melhor, cheio de propósito, proteção, paz,
e consciência espiritual.